Eu vou também fazer duas breves considerações. Considerações para ver se ainda fazemos mais uma ronda com a plateia e depois fechamos o nosso grupo. Primeiro é o jovem Smith Scott, que levantou a questão da governabilidade na eventualidade de nenhum partido ter maioria. As percentagens que ele disse são dele. Não acredito nisso. Entretanto, vou me abstrair de ser o líder do Prajá. Não. Vou tentar ser como se eu fosse o acadêmico. O acadêmico, fazemos um exercício imaginário. Imaginemos que no voto legítimo dos cidadãos, em eleições livres e transparentes, nenhum partido tem maioria. Ela disse que o MPLA 40, a UNITA 40, 41, a UNITA 40, o Prajá desvalorizou. Isso não vai acontecer. Mas, avaliação acadêmica. Ninguém tem a maioria, mas de acordo com a nossa Constituição, quem tiver, mesmo se for um voto abaixo do que o outro, indica o presidente. E ali eu vou introduzir uma análise que eu tenho já consciência de que nem o Bonavena nem o Adalberto concordam. Num contexto desses, o partido que tivesse os tais 41 indica o presidente da República. Eu tenho dúvida se temos pessoas no regime com estatura suficiente. Mas se tivéssemos, esse presidente chegaria à conclusão de que o Bloco, Prajá e a UNITA têm a maioria no Parlamento e nós fazemos coligação pós-eleitoral. Esse presidente tem noção de que ou o país entra em instabilidade e ingovernabilidade, ou tem que ser sábio. E esse sábio vinha falar conosco. Meus irmãos, nós somos todos angolanos, temos responsabilidades. Para evitarmos a instabilidade, temos que encontrar um modelo. E nós íamos lhe dizer, senhor presidente, temos noção de que o senhor não tem capacidade de governação. Então, vamos encontrar um modelo de garantir estabilidade ao país, em que o senhor fica presidente, vamos lhe dar a primazia para as áreas de defesa, política externa, segurança interna, mas nos comunicas todas as decisões que quiseres e nós aprovamos ou não. Nos dás, nós, os três partidos, em coligação pós-eleitoral, a primazia para as áreas econômicas, sociais, culturais, mas te informamos todas as medidas que tomamos e o senhor ou concorda ou nos aconselha, etc. E passamos assim 5 anos. 5 anos. Fica um contexto em que o MPLA perdeu, mas não perdeu tudo. A oposição ganhou, mas não ganhou tudo. O que é que custa? Eu não sou maximalista, ou tudo ou nada. E sobretudo para as circunstâncias do nosso país. As pessoas não esqueçam que uma grande parte da estrutura governante do nosso país são ainda as pessoas que estiveram na guerra. Não esqueçam, uma grande parte dos atores da oposição são ainda as pessoas que estiveram na guerra. Portanto, o maximalismo até pode ser mais fator da instabilidade do que encontrarmos fatores que nos permitem garantir a governabilidade do nosso país. Portanto,
uma hipótese acadêmica destas, o que eu quero deixar claro é o seguinte: a nossa perspectiva é ganhar com maximalismo, mas eu não tenho medo de uma hipótese dessa. Não tenho. Não é receio. O MPLA perde, mas não perde tudo. A oposição ganha, mas não ganha tudo. E passamos 5 anos. Depois, se nós tivéssemos a capacidade da oposição de demonstrar que mesmo não tendo todos os poderes, governamos bem, mudamos, até porque teríamos a oportunidade de mudar as leis, tornar o país mais democrático, mais aberto, mais transparente. 2027 o MPLA desaparecia. 2027 não, 2032. Essa é a primeira questão. Enquanto não tem palavra. A segunda tem a ver com o meu amigo da Voz da América, Manel. Ele perguntou: fizeram o que para ser legalizado? Obviamente, cumprimos a lei. A lei tem requisitos, especifica o que é preciso fazer. É o que nós fizemos. Até nós tínhamos feito muito mais. Em 2019, nós metemos 30 e tal mil assinaturas, quando era possível só 7.500. Fomos aos notários reconhecer as assinaturas, bater tudo, bloquearam tudo. Bloquearam tudo. E eu tinha consciência de que o regime buscava é afastar o Abel da vida política nacional. Primeiro, lhe bloqueamos para já, na casa, lhe corremos. Ele saiu da UNITA, os da UNITA não vão aceitar mais trabalhar com ele, não lhe damos partido, acabou. Não ouviram o que eu fui dizendo. A minha carreira militar me ensinou: você não pode bloquear todas as portas. Se você quer tomar uma localidade, tem que deixar um espaço de escape. Senão não consegues. E eu fui lhes avisando: meus amigos, vocês fecham a porta, eu passo na janela. Fecham a janela, eu tiro uma chapa do dedo e passo. Não perceberam? E a janela foi a FPU. Passamos na janela. Nós fizemos muito mais para legalizar em 2019 do que fizemos em 2023. A única coisa é que o regime, e eles inventaram lá uma teoria, um termo, a dizer que há uma franja dos pensólogos que tentaram bloquear o Abel. Mas depois eles perceberam que foi um erro gravíssimo, porque levaram um susto feio com a FPU. Levaram mesmo. Susto feio. E esses pensólogos viram que cometemos um erro grave. Então vamos só legalizar. Obviamente, também não sou ingênuo, tenho clara noção de que para o regime que orientou o Tribunal Constitucional, a lógica foi: vamos agora legalizar, porque isso vai dividir a FPU. Eu não tenho ingenuidade a pensar que foi esse o propósito. Também não tenho dúvida de que o propósito foi criar nos parceiros dúvida, ficaram também com receio: agora vai ser como? Também tiveram, e ainda têm. Eu tenho noção disso. Mas o que me interessa é o país e os angolanos, a sensibilidade. O que é que podemos fazer por esse país? E ser realistas, ver as coisas como elas são. O Manuel Augusto, Manuel o quê? Manuel José. Quem me conhece bem, disse: mas qual é a tua relação com o regime? Ora, o Manuel Zé sabe muito bem que eu estive aqui um ano, preso, ferido, vulnerável, e não senti nem 1 milímetro. Em 1998, pressionado para renovar, levei tiros, não fiz nenhum milímetro. Agora que nem tenho risco de vida, não tenho, já sou mais velho, 67 anos, não vou me atrapalhar. Não faz sentido isso. O meu conceito, eu não faço relação com o regime, mas o meu conceito, esse país precisa de relação humana entre as pessoas. Eu não sou inimigo de ninguém, somos adversários.
Mas também percebo que, como ator, se eu não tenho relação humana com as pessoas, meus adversários, eles vão ter medo. E por que quem está no poder, assustado, vai ter medo, vai me deixar chegar lá? Não vai. Eu tenho que ter relação humana. Tenho relação humana com todos os atores do país. Do regime e da oposição. Não o regime. Pessoas humanas, são cidadãos. Bem, olha, é isso. Chegamos então ao final da nossa transmissão. Como dizia no início do programa, são imagens captadas na passada sexta-feira num almoço de confraternização organizado pelo Para Já Servir Angola. Isso em volta, eu não sei se diria em volta, mas aconteceu 2 dias após o anúncio da suspensão do mandato na Assembleia Nacional de 7 membros do Para Já Servir Angola que faziam parte do grupo parlamentar da UNITA, incluindo Abel Chivucovuco. Ou seja, os 7 homens que vão ocupar cargos de direção no Para Já Servir Angola suspenderam os seus mandatos na Assembleia Nacional. Bem, esta atividade, nós, enquanto Mongolê TV, tivemos o privilégio de aí estar presentes, isso por força do convite que recebemos do Para Já Servir Angola. Como disse, foi um almoço de confraternização com jornalistas angolanos, e é assim que também houve um lugar reservado para a Mongolê TV. Questiona-se de forma recorrente a ligação de Abel Chivucovuco com o regime, nesse caso com o MPLA, e aí ele teve uma oportunidade de dar a sua resposta. E foi claro em dizer que o que ele tem são relações do ponto de vista humano, quer seja com pessoas na oposição, como angolanos na situação, no partido da situação nesse caso. Não tem, segundo ele, não tem relações propriamente com o MPLA, mas tem relações do ponto de vista humano com pessoas do MPLA, que são 2 coisas diferentes. Outra situação também que ele fez questão de rebater, há uma narrativa muito propalada, segundo a qual a UNITA sacrificou seus militantes, ou muitos de seus militantes, para acomodar os membros do Para Já no Parlamento. Isso, a resposta do Abel Chivucovuco foi de tal forma, sei lá, convincente ou, sei lá, confiante. E depois, na presença de Adalberto Costa Júnior, ele foi proentório em dizer que não, devem acabar com esta narrativa segundo a qual a UNITA sacrificou-se para acomodar o Para Já Servir Angola e o Bloco Democrático. Mas a UNITA tanto sacrificou-se como também beneficiou-se da Frente Patriótica Unida, porque, e são coisas que ele teve aí a falar na cara de Adalberto Costa Júnior, a UNITA nunca teve o número de... Ou seja, nunca teve os resultados como os de 2022. A UNITA nunca conseguiu pôr no Parlamento 90 deputados e conforme a Abel Chivucovuco esteve aí a contextualizar os seus argumentos, diz que, olha, é só olharmos para aquilo que era a casa, enquanto ele esteve lá como dirigente, e como é que a casa é ou ficou assim que ele foi corrido da Casa CE. Ou seja, houve uma migração de votos. Todas aquelas pessoas que andaram a votar na Casa CE votaram na Frente Patriótica Unida pelo facto de Abel Chivucovuco estar aí presente. Ou seja, ele mostrou que esta narrativa, segundo a qual houve um sacrifício da UNITA para o acomodar, ele e os seus, não colhe. E com tudo isso que a gente foi vendo, foi observando e continuamos a observar, a legalização do Para Já Servir Angola, a forma solta como Abel Chivucovuco hoje se apresenta, não é o mesmo Abel Chivucovuco
de 2022, um Abel Vucu-Vucu até certo ponto tímido, até certo ponto subalterno ao Adalberto Costa Júnior, um Abel Vucu-Vucu sem voz, num papel secundário. Este Abel Vucu-Vucu que a gente está aí a ver é completamente outro animal político, não é o mesmo. Um Abel Vucu-Vucu que demonstra que está preparado a avançar sozinho, se não haver hipótese, como ele diz, de se reformular, ou seja, reformular a Frente Patriótica Unida. E o problema está nesta questão da reformulação da Frente Patriótica Unida, como ele próprio diz, e qualquer pessoa que pensa e entende de política diria, é que em 2022 as circunstâncias eram completamente diferentes das que vivemos agora e as que seguramente vamos viver em 2027, porque em 2022 o Para Já Servir Angola era apenas um projeto político. Neste caso, ou agora, o Para Já é um partido político legalizado, o que implica reformulação da Frente Patriótica Unida. E um dos aspectos dessa reformulação é avançar numa coligação de 3 partidos. Bloco Democrático, Para Já Servir Angola e UNITA. Aqui uma questão: quem será o líder? Pela performance, a forma de Abel Vucu-Vucu se expressar, se apresentar, se reafirmar, eu duvido que Abel Vucu-Vucu queira estar novamente num papel secundário. Mas aí este não é o verdadeiro cerne da questão Frente Patriótica Unida. O verdadeiro cerne está na questão da coligação, porque a lei dos partidos políticos e coligações de partidos aqui em Angola diz que as coligações têm que avançar com os seus próprios símbolos, ou seja, uma coligação tem que ter os seus próprios símbolos. Se avançarem com a Frente Patriótica Unida, tem que ter as suas cores, tem que ter a sua própria insígnia, tem que ter o seu próprio nome e desta forma avançarão. A UNITA terá que abdicar os seus símbolos, assim como Para Já Servir Angola e o Bloco Democrático. E toda a gente é da opinião segundo a qual a UNITA não está preparada e não quererá sacrificar-se, ou seja, consentir sacrifícios no sentido de abdicar dos seus símbolos, ainda que seja de forma temporária. E, olhando para todos estes e outros aspectos, consegue-se aqui dizer, sem medo de errar, que isto, pelo menos na minha maneira de ver, que a Frente Patriótica Unida não tem pernas para andar. Por estes 2 aspectos que eu trouxe aqui. Um que talvez seja menos relevante, mas eu duvido que, ainda que chegue a se formar uma coligação, Abel Vucu-Vucu queira estar num papel secundário. Duvido. Porque não é o que eu vejo nele. Vê-se aí um homem extremamente ambicioso no bom sentido, cada um é livre de tirar as suas opiniões quanto a isso, mas é um homem que apresenta-se como disposto a avançar. Não vejo nada, mas absolutamente nada, no Abel Vucu-Vucu que me possa convencer que ele aceitará continuar numa posição secundária. Mas o principal problema da Frente Patriótica Unida está na questão da coligação, que implica, principalmente a UNITA, abdicar dos seus símbolos. E a UNITA seguramente que não fará isso. Ou seja, a UNITA não está disposta a sacrificar-se em nome da nação. A UNITA prefere manter-se com os seus símbolos tradicionais, habituais, do que, ainda que seja de forma temporária, avançar para as eleições com insígnias da Frente Patriótica Unida, com símbolos da Frente Patriótica Unida. E aqui levanta-se também uma questão. A UNITA, desde a sua criação, a sua fundação em 1966, sempre manteve os seus símbolos e ainda assim não chegou ao poder. Todos esses anos da sua existência, continua simplesmente num papel secundário de oposição. Será que
é muito pedir à UNITA para fazer um sacrifício no sentido de manter a Frente Patriótica Unida unida, coesa, e neste caso seria abdicar dos seus símbolos. E é isso. Bem, nós vamos continuar a manter-vos informados. Este é a Mongolê TV, o canal de outros tipos, agora a transmitir a partir de Angola. Por favor, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, partilhe o vídeo, ponham likes e fiquem atentos que amanhã vamos trazer uma matéria bombástica que tem muito a ver com aquilo que está a ser dito sobre a Adalberto Costa Júnior no que concerne as alegadas negociações com o MPLA em troca das autarquias. Ou seja, a gente ganhou as eleições, mas vocês podem manter-se no poder e em contrapartida realizamos as eleições autárquicas, coisa que não aconteceu. Nós vamos trazer uma matéria bombástica sobre isto. Então, olha, meus amigos, muito obrigado. Eu peço aqui as sinceras desculpas por algumas falhas nas transmissões, atrasos, e que, como é do vosso conhecimento, nossos estúdios estão em Londres, temos as nossas instalações em Londres, nesse caso. Estamos a passar um tempo em Angola e ainda estamos na fase de adaptação, ter o equipamento adequado para que a gente possa fazer as nossas transmissões com a fluência que nos é característico, né? Com a qualidade que nos é característico, mas acredito que estamos quase lá, por isso é que já se começa a saber assim, uma melhoria, já mais publicação de conteúdos, e acredito que mais uma semana e tal, voltaremos quase à normalidade. O equipamento vai chegando aos poucos, e na medida que o equipamento vai chegando, também vamos podendo transmitir com melhor qualidade, e acredito que desta qualidade vem também a maior satisfação. Do resto, irmãos, estamos juntos. Eu vou simplesmente mesmo aqui terminar dizendo que daquilo que eu vou vendo e ouvindo, e é claro que não posso aqui trazer principalmente as fontes, as informações,